mas vamos então começar por falar sobre o yoga. Eu penso que desse lado devem estar pessoas que são praticantes de yoga, alguns instrutores de yoga, outros que são apenas curiosos. De uma forma geral, eu tento falar de forma que todos possam compreender os temas. Agora, chama a atenção que dentro do yoga há o sânscrito e há termos técnicos em sânscrito que é difícil traduzir para português. Portanto, uma vez ou outra, eu posso usar esses temas ou esses nomes em sânscrito e vou tentar sempre referir em português o que é que significam. E o yoga em Portugal e na Europa é um fenómeno relativamente jovem, relativamente novo. Nós situamos no ano 1895, portanto, finais do século XIX, em que o Swami Vivekananda, um monge indiano, terá participado no Parlamento das Religiões, em Chicago, e terá falado sobre o yoga. Essa foi a primeira vez em que alguém da Índia veio à Europa falar sobre o yoga. Portanto, 1895, por essa altura. Vocês encontram esse discurso do Vivekananda, Swami Vivekananda, gravado em formato MP3 na internet. E, portanto, o yoga, como nós estamos a ver, como reparamos, é relativamente jovem no Ocidente, estamos a falar de 100 anos. No entanto, em termos históricos, pode-se afirmar sem qualquer dúvida que o yoga terá pelo menos entre 4 a 5 mil anos. Esta afirmação, e eu gosto de afirmar coisas que tenham algum suporte a nível da arqueologia, a nível da linguística, dos textos, porque também já ouvi pessoas dizerem que o yoga tem 10 mil anos, 20 mil anos. Ora bem, até podem dizer que tem milhares de anos e não conseguem provar. O que é facto é que na zona nordeste da Índia, ali com a fronteira do Paquistão, foram feitos estudos arqueológicos, foram feitos algumas descobertas e foi encontrado então um artefacto que é chamado selo de Shiva, que terá a volta de foi datado através do método do carbono 14, será datado mais ou menos à volta de 3000 AC. Portanto, estamos a falar à volta de 5 mil anos. Ou seja, toda essa civilização no norte da Índia, no nordeste da Índia, a civilização ariana, e antes da civilização ariana houve uma civilização dravidiana, terão tido práticas de yoga. Eu agora há pouco tempo e nesta semana estive a estudar também, a ler um pouco sobre este tema, que é um tema polémico, relativamente a Harappa e Mohenjo-Daro, porque se fala na questão da invasão ariana. E esta invasão ariana, hoje em dia, os académicos já afirmam que é um mito. Não houve nenhuma guerra, nenhuma invasão com armas no norte da Índia. O que houve foi a migração de povos na zona da Ásia Central, ali da zona do Cáucaso, mas que poderá ir até à zona da Arménia. Houve um povo, chamado os arianos, que migraram e entraram pelo norte da Índia. Agora, a palavra Arya, de onde vem ariano, a palavra Arya significa senhor, mas antes, em sânscrito, mas antes de significar senhor, também tem uma outra conotação que é pastor. Portanto, os arianos provavelmente seriam povos nómadas, seriam pastores, e não se sabe ao certo até que ponto os seus recursos naturais possam de alguma forma ter secado ou possam ter alguma falta de água, ou há teorias que também afirmam que eles terão vindo mais do norte da Europa, há teorias que afirmam que os arianos eram louros, de olhos azuis. Bom, isso são teorias, porque na verdade, e se nós lermos o dicionário de Cambridge da história da Índia, nós vemos que há muitas teorias sobre essa invasão, essa presumível invasão, mas não há certezas. A certeza é esta, é que os arianos deixaram os Vedas e dentro dos Vedas começam a haver então sinais de yoga, nomeadamente algumas das obras, os Upanishads, o Bhagavad Gita e outros textos do Yoga Sutra, são textos que são estudados e inserem-se mais ou menos nessa época
dos arianos. Agora, antes da cultura ariana, que terá mais ou menos predominado entre 1500 antes da nossa era, portanto 1500 antes de Cristo, até o ano de 500 antes de Cristo, portanto foram ali cerca de entre 1000 a 1500 anos de influência ariana. Houve a produção de textos, portanto em sânscrito, textos de caráter filosófico e também textos de yoga. O texto mais antigo terá sido o Rig Veda. O Rig Veda é também um texto antigo onde aí o yoga tem uma determinada conotação. O yoga aí, nos tempos antigos da Índia, portanto estamos a falar há 4 e há 5 mil anos atrás, o yoga pré-clássico, antes do período clássico, era caracterizado por uma ligação do homem com a natureza e era uma prática quase que mágica. O yogi era quase um feiticeiro, era aquele que invocava as forças da natureza e entrava em comunhão com os espíritos. O yoga e o xamanismo, nesse período, têm muito em comum. Portanto, o yogi era, digamos, e era um yoga muito devocional também. Essa ligação do homem com a divindade, o homem com a força da natureza, e o absoluto estava nessas forças, digamos, as forças da natureza, os ventos, os mares, a trovoada, etc. Portanto, em termos de história, quase dava para falar aqui durante 5, 6 ou 7 horas sobre a história do yoga, porque de facto é muito rica e nós sabemos muito pouco dessa cultura dravidiana que terá habitado a Índia antiga, no período pré-clássico. Portanto, estamos a falar de uma cidade, Mohenjo-Daro e Harappa, que teria, segundo os académicos, uma estrutura matriarcal. As mulheres estariam no topo da pirâmide do poder e eram também cidades que já tinham algum desenvolvimento, por exemplo, em termos de água canalizada, tinham irrigação, não tinham tubos de ferro, como é óbvio, mas já tinham canais por onde tinham uma rede de esgotos, não é? Se vocês quiserem saber mais sobre este tema, procurem um documentário que existe sobre o Mahabharata, do Peter Brooks. É um vídeo que tem 50 minutos, é um comentário, ou seja, é um documentário sobre o Mahabharata e fala precisamente sobre essa cultura antiga da Índia, né? Essa cultura histórica que de facto começa por um período pré-clássico com o povo dravidiano, e só fazer aqui um parênteses, que o povo dravidiano tem uma pele mais escura, enquanto que o povo ariano tem uma pele mais clara. E nós hoje em dia, quem conhece a Índia sabe perfeitamente que os povos do norte da Índia têm uma pele mais clara. Eu, por exemplo, passava despercebido como indiano do norte da Índia. Enquanto que aqueles que são ou que habitam os estados do sul da Índia, especialmente Kerala e o Tamil Nadu, são povos de pele mais escuras. E, portanto, esses serão, digamos, os descendentes dos dravidianos. Essa parte do sul da Índia, especialmente o estado de Tamil Nadu, Madurai, essa zona toda também de Kerala, serão os antigos estados dravidianos, e também há uma preservação da língua. Há umas ilhas ao longo da costa da Índia, Andaman e Nicobar, são ilhas que pertencem à Índia, são habitadas e até foram relativamente destruídas agora com o tsunami que houve há uns anos atrás, mas crê-se que aí está uma das línguas mais antigas do mundo, até mais antiga que o sânscrito. Portanto, não houve naquele arquipélago de ilhas uma transformação social. O tecido social está ainda como estava há milhares de anos atrás. Portanto, eles pescam de uma forma artesanal, através da pesca com rede, e, portanto, não há um desenvolvimento económico. Ok? Em termos históricos, portanto, estamos a situar este período à volta de 3.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos AC. Nós não sabemos o que é que havia para trás. É difícil estar a especular. Eu não vou fazê-lo, não vou arriscar. Posso ter a minha ideia, mas não vou arriscar estar a especular o que é que terá acontecido para trás. Eu creio que já havia práticas de yoga
já havia algumas práticas de yoga, agora não sabemos como é que são essas práticas. E o que é importante aqui é nós entendermos que o yoga, ao longo destes 5 milénios da sua história, ou mais, é caracterizado de diversas formas. Isto para quê? Para nós entendermos, e agora passando aqui ao tópico da parte mais filosófica do yoga, o yoga filosófico, entendermos que o termo yoga significa várias coisas. Se vocês pesquisarem num bom dicionário académico, por exemplo, numa universidade alemã, não sei se é Düsseldorf ou Berlim, coloquem lá o termo yoga e façam a pesquisa. E o resultado são 100 ou 101 designações ou, digamos, da palavra yoga. Significa que a palavra yoga quer dizer muita coisa. E o problema aqui é este, é que nós julgamos que o yoga é apenas como aquilo que nós pensamos. Eu tenho uma ideia do yoga. Você, desse lado, tem uma outra ideia do yoga. E é o meu yoga, o teu yoga, o yoga dele ou dela. Mas, na verdade, ao longo destes milhares de anos, o yoga foi passando por um processo de aculturação. A cultura anfitriã, host culture, recebeu o yoga e o yoga vai para o Tibete, o yoga vai para a China, o yoga vai para o Japão. Portanto, o yoga expande-se com os rishis, os sábios da Índia, os monges, que levaram esse conhecimento a todo o Sudeste Asiático. E, portanto, o yoga, a palavra yoga pode significar união, mas também pode significar separação, pode significar junguir. A palavra yoga, alguns autores também falam na questão de união dos cavalos. Por exemplo, no Mahabharata também há muito esta questão de emparelhar dois cavalos, juntar dois cavalos. Inicialmente o termo yoga também queria dizer isso, queria dizer essa união entre esses dois cavalos. E, portanto, o yoga é essencialmente uma técnica ou um conjunto, é um sadhana, um conjunto de técnicas e é também uma filosofia prática de vida. E, portanto, quando nós estamos a falar de yoga, nós podemos falar de Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga. São os principais tipos de yoga. E Raja Yoga. Portanto, temos aqui 4 margas, ou 4 estradas, ou 4 tipos de yoga que são praticados, ou que eram praticados na Antiguidade na Índia. Alguns desses tipos de yoga chegaram ao Ocidente. Portanto, estamos a falar do yoga da ação, Karma Yoga. Estamos a falar do Bhakti Yoga, o yoga da devoção. Estamos a falar do Raja ou Ashtanga Yoga, o yoga mais mental, o yoga das 8 camadas. E o Jnana Yoga, o yoga do conhecimento, que é caracterizado por um estudo dos Upanishads, a última parte dos Vedas. Portanto, o yoga que vem para o Ocidente, e se nós estudarmos a obra de Vivekananda, nós vemos que ele não era adepto de Hatha Yoga. Portanto, todo este yoga que hoje em dia constitui este yoga moderno, em comparação com o yoga de Vivekananda, ele dizia que o Hatha Yoga, ou seja, ele não era um homem de Hatha Yoga, era um homem de Vedanta. E, portanto, ele falou sobre os Yoga Sutras, deu a conhecer a estrutura do yoga clássico ao Ocidente, mas não era um praticante de asanas, nem de pranayamas, ok? Portanto, é preciso termos em atenção essa situação. Portanto, quando o yoga entra para o Ocidente, há aqui uma aculturação, utilizando de novo essa expressão, das práticas de yoga às necessidades das populações. O yoga que é praticado em Portugal ou que é praticado nos Estados Unidos é ligeiramente diferente. O yoga que é praticado na Índia hoje em dia é também diferente. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que o yoga vai se encaixar numa determinada cultura, numa determinada sociedade, para corresponder aos anseios espirituais dos seus adeptos. Há um livro muito interessante, chama-se Yoga Body, do Mark Singleton. Ele tem um doutoramento em yoga na escola de Oxford.
E o Mark fala relativamente à origem do yoga moderno e refere aquilo que muitas pessoas não queriam ouvir. É que o yoga moderno, com base nas posturas, é o resultado de movimentos nacionalistas da Índia e também de movimentos de bodybuilders, ou seja, de pessoas que trabalham o corpo da sociedade moderna, e também de movimentos femininos, ou seja, todo este aglomerado de interesses vai colocar em marcha um determinado tipo de yoga, porque o yoga dá ao praticante um empowerment, como se diz no inglês, nem sei bem a tradução para português. Empowerment dá um determinado poder à pessoa, um poder de se sentir bem, um poder de estar bem consigo mesmo, um poder de se afirmar, um poder de autoestima. E por isso o yoga faz-nos sentir bem. Já estou a entrar aqui na parte final da parte terapêutica do yoga, mas já lá vou explicar um pouco mais a parte terapêutica. Estamos agora na parte filosófica, para quem só agora se juntou ao nosso webinário. Portanto, falamos um pouco sobre a parte histórica, o surgimento do yoga no Nordeste da Índia, norte da Índia, e agora estamos na parte filosófica, em que abordamos a questão da polissemia do termo yoga. Portanto, yoga quer dizer muita coisa. Quer dizer aquilo que nós julgamos que é, mas também quer dizer aquilo que nós nem sequer julgamos que é yoga. Portanto, por exemplo, uma pessoa pode estar numa cadeira, sentada, sem fazer qualquer movimento e estar a praticar yoga. Por exemplo, através da meditação, através dos mantras. Portanto, há muitas técnicas do yoga. Ou pode também estar num tapete, numa sala de prática, e praticar a saudação ao sol, praticar posturas, também está a praticar yoga. Portanto, o praticante, o adepto, é que deve ter atenção o que é yoga para si. Nos dias de hoje, há aqui uma questão que também, em termos académicos, é muito discutida, que é a questão da funcionalidade do yoga, por um lado, por outro lado, a canonicização. Ou seja, há aqui duas vertentes, duas correntes. Por um lado, há a corrente daqueles que afirmam um yoga antigo ou um yoga tal e qual os versos, os aforismos da Índia Antiga e não saem dessa visão estreita do texto, portanto é uma interpretação literal. E por outro lado, há os adeptos da funcionalidade ou funcionalização, ou seja, o que é que interessa no yoga é de facto que ele funcione para as pessoas. Portanto, e nós temos aqui que, de alguma forma, tentar encontrar uma união, yoga, uma união destas duas perspectivas. Por um lado, perceber que o yoga antigo, o yoga pré-clássico, o yoga clássico que existiam na Índia, naquele tempo, era uma outra cultura. As pessoas pensavam de uma forma diferente. As pessoas viviam na floresta, os ascetas, faziam uma prática de 8 ou 10 horas por dia. Quem é que hoje em dia faz essa prática? Portanto, nós não podemos ter a pretensão de dizer que o yoga que está hoje, no século XXI, em Portugal ou na Europa, é um yoga que se praticava antigamente. Não é. É falso. Se nós estudarmos bem as práticas e a forma como a transmissão e a autoridade com que o yoga é dado no Ocidente, vamos ver que há coisas que falham. Ou, dizendo de outra forma, talvez não falhe nada. Talvez seja assim mesmo. É que o yoga tem uma determinada função social e o yoga é importante como ferramenta de transformação do indivíduo, para que possa, no fundo, despertar as suas características inatas e possa sentir-se bem com o seu corpo e mente. Portanto, esta questão do ênfase no Hatha Yoga, que é o yoga, digamos, há quem refira o Hatha Yoga como o yoga moderno. Portanto, o Hatha Yoga, só muito de raspão, referir que o Hatha Yoga terá o seu desenvolvimento a partir do século IX, século X, século XI, com Goraknath ou Gorakshanatha e Matsyendranath. Portanto, da escola dos Natas, mas há também outras escolas de Hatha Yoga que preconizaram então um yoga mais vigoroso. E vamos ver depois, num outro webinário mais específico sobre o Hatha Yoga, que
as práticas de Hatha Yoga já têm como ponto de partida o corpo físico. Porquê? Porque esse Hatha Yoga vem de inspiração do Tantra. E esses movimentos do Tantra, que começam então a surgir a partir ali do texto do Kularnava Tantra, o Kalanirnaya Tantra, portanto, são textos de Tantra que falam da importância do corpo como veículo da espiritualidade. E, portanto, esses yogis, especialmente da ordem dos natas, dos kampatas, dos agori, portanto, são todos yogis que alguns tinham brincos, outros tinham ossos no nariz, outros eram os porta-caveiras. Portanto, esse tipo de yoga já é um pouco diferente do yoga que era na antiguidade. Portanto, há uma tendência para a ritualização e para uma prática corpórea. O corpo é visto como veículo de felicidade e, portanto, é permitido ao adepto desfrutar também dos prazeres corporais. Mais tarde, com Shankaracharya, instala-se na Índia uma corrente que vem, por um lado, vem debater o budismo. O budismo depois vai desaparecendo da Índia. A partir do século VII, século VIII, o budismo quase que desaparece da Índia e implementa-se o Vedanta. E com Shankara, o yoga Vedanta já assume características diferentes. Portanto, aquelas famosas frases, os Mahavakyas, neti neti, nem isto nem aquilo. Ou seja, tu não és o corpo, nem és a mente. E este pensamento de Shankara e de todos os Advaita Vedantas dá-nos a ideia de que há um desprezo do corpo. Desprezo no sentido em que o corpo não é a realidade última. Enquanto que no Tantra o corpo é o ponto de partida, no Vedanta, na escola de Vedanta, não é o corpo, não é a mente. Tudo é Brahman, tudo é o absoluto, tudo é um. Portanto, temos aqui, só para concluir, várias dinâmicas de yoga, várias escolas de yoga. Na Índia há 6 filosofias. Eu não vou entrar nessas filosofias ortodoxas, as ásticas, mas nós temos o Nyaya, o Vaiseshika, o Yoga, o Samkhya, o Taramimamsa e o Purvamimamsa, o Vedanta. Portanto, são 6 escolas de filosofia. E o Yoga é uma filosofia. O Yoga é uma filosofia. Há quem diga que o Yoga é uma religião, há quem diga que o Yoga é uma terapia. Bom, eu também estou a estudar esse tema, será provavelmente a minha tese aqui do mestrado, mas de facto o Yoga é muito polissémico e está em várias culturas. Isto é um tema para estudar uma vida inteira. Para quem gosta, é um tema que dá para estudar a vida inteira. Portanto, tentei aqui caracterizar de uma forma muito sumária, porque já temos 30 minutos de videoconferência, do webinário. Espero que estejam todos a desfrutar desta partilha. E eu costumo dizer às pessoas que eu não ensino nada. Quem quiser que aprenda. Isto de ensinar adultos tem muito que se lhe diga. E eu há já mais de 10 anos que dou formação a tempo inteiro, formações de yoga e formações, enfim, de meditação, yogoterapia, e eu cheguei à conclusão que eu não posso ensinar nada a ninguém. As pessoas, se quiserem, que podem aprender. O que eu faço apenas é partilhar a informação que tenho e a experiência que ao longo destes 25 anos de prática me deram e, portanto, o que eu faço é partilhar com as pessoas essa experiência. Agora, também essa partilha vale o que vale, porque às vezes as pessoas costumam se comparar. Ele faz isto, ela não consegue fazer aquilo. E, portanto, quando costumamos ou comparamos experiências uns dos outros, temos que nos lembrar que todos nós somos diferentes e todos nós temos um corpo e uma mente única. E, portanto, vamos sentir o yoga de uma forma completamente diferente. Há pessoas que gostam do yoga dinâmico, há pessoas que não gostam do yoga dinâmico. Tudo bem, praticam o yoga na mesma, ok? Bom, então, a parte do yoga filosófico está visto de uma forma muito geral. É óbvio que há aqui temas que serão abordados mais para a frente, nomeadamente o yoga clássico. Nos próximos webinários iremos falar da questão do Tantra Yoga, ver quais são as ferramentas que o Tantra utiliza.
Vamos falar do Vedanta, o Yoga Vedanta, quais são as ferramentas que são utilizadas no Yoga Vedanta. E vamos falar do Yoga clássico, o Yoga de Patanjali. Vamos descascar um pouco o significado dos sutras e destas 8 camadas. Ashtanga quer dizer 8 camadas, 8 layers, ou 8 limbs of yoga. Portanto, vamos também, num webinário mais específico, falar sobre estes temas, porque neste momento, e sendo o primeiro webinário do ano, e com uma duração que foi indicada no início, cerca de 1 hora, não é possível, digamos que, desenvolver estes temas numa profundidade que o tema merece. Portanto, só para falar de Tantra Yoga, falar de Vedanta Yoga ou de Yoga Sutra, por exemplo, um curso de Yoga Sutra podem ser 2 semanas, a tempo inteiro, ou 1 semana. Portanto, há aqui que estudar os próprios conceitos, porque há conceitos que só são revelados com a prática. Nós entendemos o texto de uma forma, mas depois, com o tempo, entendemos de outra forma. Eu gostaria agora de fazer aqui um parênteses e de recomendar também aqui este livro, do Mircea Eliade, editora Relógio d'Água, Patanjali e o Yoga. É um livro que tem 200 e poucas páginas. É um livro que se lê muito bem. Lê-se muito bem e é um livro que está em português e serve como introdução ao tema do Yoga. O Mircea Eliade foi um autor romeno que inclusive viveu em Portugal na altura do Estado Novo. Portanto, estamos a falar de 1942, 44. Ele corresponde-se com Salazar também. No entanto, ele foi um académico e a tese de doutoramento dele é precisamente sobre o Yoga. Há um outro livro que é Yoga, Imortalidade e Liberdade, se não me falha a memória. Nós temos aí na biblioteca aqui da Quinta do Anjo, Ashram. Portanto, este é um bom livro. Se conseguirem encontrar, por exemplo, na FNAC, podem, de facto, comprá-lo. Este custa a volta de 10, 12 euros. Não é, assim, um livro caro. Há aqui um outro livro que me acompanha já há mais de 15 anos. Este chama-se A Tradição do Yoga, da editora Pensamento. E é um livro que não há em Portugal e, ao que parece, está esgotado do Brasil. Mas quem estiver confortável com o inglês pode descarregar esta versão no Kindle, quem tiver Kindle, e no iBooks, portanto, em formato digital, George Feuerstein, ou Feuerstein, A Tradição do Yoga. É também um livro muito interessante, este já com 500 e tal páginas, que também fala do yoga nas diferentes culturas. O yoga no jainismo, o yoga no budismo, o yoga na Índia, o yoga no Tibete. Portanto, há vários yogas. E a questão que nós estamos aqui a colocar nesta introdução ao yoga, que no fundo acaba por ser mais que uma introdução, é percebermos que há aqui diferentes tipos de yoga. O Feuerstein fala em 20 ou 30 tipos de yoga. Nada Yoga, Kundalini Yoga, Raja Yoga, Mantra Yoga. Portanto, há uma série de tipos de yoga. E nós percebemos que esses yogas, no fundo, são o resultado de uma observação da própria natureza que os sábios da antiga Índia puseram em prática e, através da observação da natureza e através da experimentação do seu próprio corpo, puderam então definir essas práticas e recomendar às gerações vindouras. A tradição do yoga sempre foi uma tradição oral, em que prevaleceu um sistema de professor-aluno, de mestre-discípulo, e, portanto, os mestres eram advertidos a não ensinarem tudo aos seus discípulos, sob pena de estarem a dar conhecimento que caísse em saco roto. E, por outro lado, também há determinadas técnicas que podem ser perigosas. Mesmo dentro do Hatha Yoga, por exemplo, as práticas de pranayama ou as práticas de mula bandha, contrações neuromusculares, para determinados tipos de pessoas poderão fazer pior, fazer mal, do que fazer bem. Portanto, é necessário estudar essas práticas, perceber quais são as indicações e as contraindicações. Isto leva-nos à última parte do nosso webinário, a questão do Yoga Chikitsa. Em sânscrito significa terapia do yoga. Para algumas escolas, aquelas que eu falei, mais as escolas dos cânones, dos textos, eles vão dizer que não existe yogoterapia.
No entanto, nós vemos que há livros que falam já sobre yogoterapia. Há vários autores, mesmo na própria Índia, médicos ayurvédicos, e eu tenho aí 3 ou 4 livros de médicos ayurvédicos que ensinam o yoga como terapia. Eu, há coisa de 7 ou 8 anos, por aí, trouxe um médico americano, o Dr. Timothy McCall. Ele veio a Portugal e deu um curso que se chamava YAM, ou se chama YAM, ele ainda continua a dar essas formações nos Estados Unidos, Yoga as Medicine, portanto o yoga como uma medicina. E o facto é este, o yoga é um sadhana, é uma prática espiritual, mas também é uma prática terapêutica. Há uma terapia da alma, há uma terapia do espírito e da mente, e há uma terapia no corpo. Todas as pessoas com uma prática continuada e regular de yoga afirmam que o yoga tem benefícios. E, portanto, é isso que nós queremos, que as pessoas se sintam bem. Provavelmente o yoga é uma das terapias mais eficazes e mais baratas. Eu sei de um projeto de uma médica que está a tentar implementar aulas de yoga. Essa médica também é instrutora de yoga. Está a tentar implementar um projeto de yoga num centro de saúde. Que eu agora não posso dizer qual é, porque o projeto pode até nem ser aprovado, mas o projeto já foi apresentado e eu já o li e está muito bem organizado. Portanto, a parte terapêutica do yoga. Este tema eu vou abordar um pouco melhor no dia 8 de Abril. No dia 8 de Abril eu vou estar no festival Happy Life, que vai decorrer ali na FIL. Portanto, é um festival que decorre, acho que é 8, 9 e 10 de Abril, sobre terapias alternativas, sobre modos de vida sustentáveis, ecologia, enfim, várias terapias. Eu vou lá estar a falar, é uma sexta-feira, no dia 8 de Abril, às 19 horas, sobre o tema Yoga para o Stress. Portanto, a aplicação prática e os princípios estruturantes do yoga para o stress. Agora, o que é que eu posso desde já adiantar? O yoga tem um valor terapêutico que é inegável. Vários hospitais nos Estados Unidos e na Índia utilizam o yoga como uma ferramenta terapêutica. Chamam-lhe o medical yoga ou yoga therapy. É um yoga mais indicado para pessoas com uma determinada patologia. E vamos ver depois que o yoga atua precisamente melhor em doenças com origem na mente, as chamadas doenças psicossomáticas, que são a grande maioria dos dias de hoje, não é? Desde a depressão, a ansiedade, mesmo determinados tipos de cancro. Enfim, há muitas doenças que são as chamadas doenças modernas, doença cardíaca, etc., que têm origem no nosso estilo de vida. O estilo de vida que nós vivemos devido à má alimentação, ao estilo de vida rápido em que nós fazemos as coisas, o afastamento do homem da natureza, portanto, todos esses aspectos fazem com que, aos poucos e poucos, nós vamos desenvolvendo determinadas doenças. Mais tarde ou mais cedo, depende também da carga genética de cada um, depende de vários fatores, não é? Mas os estudos que são feitos, de facto, mostram claramente, e o Dr. Timothy McCall tem mesmo no website dele uma lista com 54 doenças que, comprovadamente, e através de exames, testes científicos, estudos científicos, está comprovado que o yoga atua nessas doenças, ajuda. Asma, diabetes, esclerose múltipla, portanto, é uma lista com 54. Era naquela altura, há 2 anos atrás, provavelmente essa lista já aumentou. Quando estamos a falar de yoga, há que terem atenção que o yoga é diferente de yoga terapia. Primeiro, um instrutor de yoga não está qualificado para ministrar sessões de yoga terapia. Isto em Portugal acontece, mas é um erro. Um professor de yoga pode ter 200 horas de formação, 500, 600, mas não tem os conhecimentos que tem o yoga terapeuta. Portanto, numa formação de yoga terapia são necessários mais estudos, maior carga horária. E uma das coisas que se estuda em yoga terapia, que eu vou partilhar convosco, são os princípios estruturantes. A yoga terapia rege-se pela prática, progressão, observação e adaptação. Eu chamo-lhe o PPOA. Portanto, o primeiro P é prática, tem a ver que a yoga terapia funciona através de uma prática contínua e constante. Há uma progressão, são ensinadas técnicas mais
simples e há uma progressão contínua em que se vai evoluindo conforme o paciente, há uma observação da própria prática e, no final, há uma adaptação ou modificação da técnica, ou da postura, ou do pranayama, ou da meditação, tendo em conta a situação em concreto. E, portanto, só para a aplicação prática destes princípios é necessário fazer uma avaliação, fazer uma anamnese inicial. Há uma primeira reunião, uma primeira consulta do yoga terapeuta e do paciente, e, portanto, é prescrito